Jovem denuncia a agressão dentro de boate em Cariacica. Ela disse que foi vítima de um segurança do local. Tudo teria começado depois de uma discussão sobre política. Investigada a morte de um vidraceiro dentro do Hospital das Clínicas em Vitória. Vigilantes disseram que ele teria entrado transtornado na unidade, mas a família da vítima não acredita na versão. Enterrado estudante que morreu depois de um mal súbito na escola. Ele havia acabado de jogar futebol quando começou a passar mal. Susto no sul do estado, um caminhão pegou fogo. A ostentação de armas no bairro São Benedito, em Vitória. O policiamento na região foi reforçado. O objetivo é evitar que bailes clandestinos voltem a acontecer na região. Perseguição e acidente em Vila Velha. Bandidos roubaram um carro com mais de R$50 mil em joias. Na fuga, entraram na contramão da Avenida Carlos Lindenberg. Fé e devoção. No dia de Nossa Senhora Aparecida, milhares de fiéis foram ao convento agradecer as graças recebidas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Foi enterrado hoje à tarde o jovem que morreu depois de sofrer um mal súbito. Matheus começou a passar mal depois de jogar uma partida de futebol na escola. Durante a tarde, familiares e amigos do jovem Matheus Pereira Coelho se reuniram em um cemitério de Cariacica para dar o último adeus ao garoto de 18 anos que foi vítima de um mal súbito. Ontem, o pai dele contou, em uma entrevista exclusiva à TV Tribuna, que por volta do meio-dia dessa quinta-feira, Matheus passou mal depois de uma partida de futebol nesta escola particular da cidade. Ele estava jogando bola, tocou o sinal, ele pegou, foi tomar água. Aí tomou água e passou mal. Caiu lá, mas eles correram lá, acudiram ele. Ele estava consciente ainda, conversando com a pedagoga. Aí logo depois ele vomitou e desmaiou. Antes do sepultamento, a família realizou um culto aqui no cemitério. Um momento de despedida, mas também de lembranças para os pais que disseram que perderam também um amigo. Por 2 vezes, Matheus passou mal em situações parecidas como essa última, mas os exames realizados não apontaram nenhum problema de saúde. Estava jogando bola na casa do amigo uma vez, sentiu um mal-estar e caiu. Caiu, assim, ficou meio tonto, caiu, mas não desmaiou não. Aconteceu 2 vezes até. Na segunda vez eu peguei e levei ele, levei a um especialista, levei ao médico. Aí fez os exames todinho, para ver se tinha alguma coisa grave, alguma coisa assim, mas não detectou nada. Tudo normal, sem problema algum. Uma morte repentina e misteriosa, como foi a de Matheus, segundo esse médico, pode ser provocada por vários fatores. A principal causa de morte em crianças, adolescentes, durante prática de atividades físicas, né, a gente chama de morte súbita, que é uma morte não esperada, né, a principal manifestação de morte. E ela está ligada a doenças congênitas, né? Então tem as 3 principais aí, anomalia congênita, coronariana, miocardiopatia hipertrófica, que é o coração crescendo de maneira inadequada, né? Isso é uma questão de doença também que a pessoa nasce, e também algumas doenças com arritmias, né? E aí que chama síndrome QT longo, entre elas. Em nota, a escola em que o jovem estudava disse que lamenta profundamente o ocorrido e que foi decretado luto de 3 dias em todas as unidades da instituição no estado. Para o pai, fica difícil a missão de aceitar a morte tão precoce do filho. O único remédio para aliviar essa dor, rapaz, é Jesus Cristo, cara. Para encher o coração, para me dar ânimo, para poder viver, confortar a mãe dele e tocar a vida, que não vai ser fácil, rapaz. Pode passar quanto tempo for que jamais eu vou esquecê-lo. Matheus foi enterrado por volta das 2 da tarde com uma salva de palmas. Familiares do vidraceiro morto após invadir o Hospital das Clínicas em Vitória cobram investigação do crime. Vigilantes do hospital afirmam que ele teve um surto, mas a família não acredita nessa versão.
O vidraceiro Emerson Antônio Reis, de 43 anos, entrou no Hospital das Clínicas em Vitória por volta de 3h30 da madrugada desta sexta-feira. Estaria transtornado. Ele também teria se escondido atrás de uma moita e ameaçado tomar a arma de um dos vigilantes. Na confusão, acabou quebrando essa porta de vidro. A irmã dele conta que antes de ir ao hospital, Emerson estava bebendo no bar dela. A família acredita que ele tinha ido pedir ajuda, visto que tinha problemas com pressão alta e tomava medicamentos controlados. Ele estava no meu comércio bebendo com a sobrinha e uns amigos. Na faixa de 3h30 da manhã ele saiu. Agora pela manhã, às 5 horas da manhã, lá do hospital, ligaram do hospital das clínicas falando que era para levar um documento. Ligaram para a esposa dele para levar um documento. E a gente não sabe até agora o que aconteceu, porque ele estava sem camisa, ele não estava armado. Ainda dentro do hospital, Emerson teria invadido um dos consultórios de dermatologia. A sala ficou toda revirada. Segundo as investigações, ele teria entrado e saído por uma báscula e caído de cabeça nesse banco. Os próprios vigilantes prestaram socorro, mas o homem não resistiu. A polícia deve pedir as imagens do vídeo monitoramento do hospital, visto que a família não acredita na versão apresentada pelos vigilantes. Para os parentes, Emerson teria sido espancado. Tem que ser investigado pela polícia e ouvir esses guardas, porque o que estão falando ali não está batendo de jeito nenhum. Ele passou mal, ele queria socorro. Ele não é bandido, ele é trabalhador, uma pessoa muito boa, muito querido no Tereré, bairro da Penha. É trabalhador, tem a vidraçaria, 4 filhos, família boa, não tem nada errado. Emerson era muito querido na comunidade do bairro da Penha. Era ele quem organizava o conhecido torneio de carrinhos de rolimã. Ele era o cabeça da carrinho de rolimã aqui, e sem ele vai ficar difícil, vai ficar complicado. Ele não merecia morrer de uma forma trágica assim, não. O corpo vai passar por exames no Departamento Médico Legal de Vitória para que seja identificada a causa da morte. Jovem acusa segurança de boate de agressão. Ela disse que tudo começou depois de uma discussão sobre política. As marcas das agressões ficaram no pescoço e nos braços dessa modelo de 26 anos. De acordo com a jovem, ela foi agredida por uma segurança dentro de uma boate que fica em Cariacica. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Na hora de ir embora, lá para umas 2h30 da manhã, a gente estava conversando com a galera que já estava indo embora, a gente começou a conversar sobre partido político. E nisso passou uma mulher do meu lado, que era segurança do local, e ela não concordou com o que a gente estava falando e mandou eu embora de lá, até sem pagar minha comanda. Eu falei que eu não iria, que eu iria pagar minha comanda para depois ir embora. Ela falou que lá não era lugar de gente assim e que era para eu ir embora sem pagar. Aí eu falei, não, eu vou lá e vou pagar, não porque você está pedindo para eu ir embora, porque eu já chamei um táxi para ir. De acordo com a vítima, no momento em que ela pagava a comanda, a segurança ao lado comentou com o chefe dela de que havia uma pessoa dentro da boate causando tumultos. A ordem do supervisor foi de retirar a causadora de toda a confusão e foi nesse momento que as agressões começaram. Nisso que eu peguei o troco, ela não esperou, ela já veio, já me deu um checkmate no pescoço, me enforcou e foi puxando meu cabelo. Nisso, ninguém fez nada e eu só pedia para ela me soltar, para ela não fazer aquilo. E é claro que ninguém vai se intrometer, porque até então tá num ambiente que todo mundo tá bebendo, não sabe o que houve, então, né, ninguém vai se intrometer. Os meus amigos já estavam também, alguns já tinham ido embora. E a que estava comigo, ela ficou assustada, sem saber o que fazer, ficou em choque. Do lado de fora, a jovem chorava muito, estava desnorteada, não acreditava no que tinha acontecido. Ela está com medo de voltar ao lugar onde sentiu na pele a intolerância política. Eu acho que as pessoas estão muito ignorantes. Ninguém respeita mais a opinião de ninguém. E eu acho que chegar ao ponto de você estar num ambiente que você vai para se divertir e o próprio segurança do local te agride, que isso foi uma agressão. Eu acho que as pessoas perderam o respeito, não têm respeito mais. Os responsáveis pelo estabelecimento disseram que tudo foi gravado pelas câmeras de segurança. Afirmou que a cliente teria agredido e cometido injúria racial contra a funcionária. Um boletim de ocorrência foi registrado.
A Polícia Civil vai investigar o caso. Policiamento continua reforçado no bairro São Benedito, em Vitória. A medida foi tomada depois da divulgação de imagens de traficantes ostentando armas na região. Moradores nas ruas, crianças correndo. O comércio de portas abertas. O feriado foi de vida normal no bairro São Benedito, em Vitória. Toda essa tranquilidade tem sido reforçada pela presença constante da Polícia Militar aqui no bairro São Benedito. Aqui na praça principal, por exemplo, onde os criminosos foram flagrados segurando armamentos pesados em plena luz do dia, uma viatura da Força Tática tem feito patrulhamento durante 24 horas. O policiamento teve que ser reforçado depois que câmeras de segurança da Prefeitura de Vitória flagraram criminosos ostentando armamentos pesados durante o dia. Os homens estariam reunidos na praça principal do bairro depois de uma festa conhecida como Baile do Mandela. Segundo a polícia, essas são festas ilegais organizadas pelo tráfico com o objetivo de arrecadar dinheiro. Esse tipo de evento, esse tipo de ponto de venda são altamente lucrativos. As armas são ostentadas para defender esse terreno, é porque é lucrativo esse comércio. E aí por isso que a gente fala, tem que verificar, não é o cidadão de bem que mora aqui, trabalhador, que vem a essa área consumir drogas. No meio disso tudo, moradores de bem são obrigados a conviver com a insegurança. Nesta gravação de áudio enviada para a redação do Tribuna Notícias, uma telespectadora que mora no bairro conta que a violência já se tornou corriqueira. Quando acontece tiroteio, geralmente as coisas ficam normais, as pessoas continuam saindo e fazendo suas funções, só em casos isolados que existe correria ou as pessoas precisam ficar dentro de casa. Ontem a nossa equipe acompanhou uma ação de reforço do patrulhamento policial no morro. Pelo menos 70 militares foram distribuídos em pontos estratégicos. A ideia é trazer mais segurança aos moradores e evitar que pessoas mal intencionadas tenham acesso às festas clandestinas. A ideia é sempre dar mais segurança para a comunidade. Os efeitos colaterais, ou seja, diminuição de tráfico de drogas, é sempre salutar buscar, né? Mas a ideia principal que a Polícia Militar quer transmitir é a segurança ao cidadão. Em novembro, a polícia anunciou o reforço da segurança em todo o Complexo da Penha, depois do confronto entre traficantes de facções rivais. Mesmo assim, cenas como essa se repetiram. Para quem mora no bairro e sofre com tanta violência, fica a dúvida de como vai ser daqui para frente. A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado. Por enquanto, ninguém foi preso. Denúncias devem ser feitas pelo 181. Bandidos são presos depois de um assalto em Vila Velha. Os criminosos roubaram um carro com joias avaliadas em mais de R$50 mil. Na fuga, entraram na contramão da Avenida Carlos Lindenberg e provocaram um acidente. A frente do carro ficou completamente destruída. Bandidos armados bateram com o veículo depois que roubaram ele de uma dona de casa que estava fazendo mudança. De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 7 da noite dessa quinta-feira, quando a vítima parou o automóvel nessa rua e foi abordada pelos criminosos. Sob a mira de uma arma, ela foi obrigada a sair do veículo. Segundo a vítima, dentro do veículo existiam objetos de porcelana, alguns cristais e cerca de R$50 mil em joias. Tudo isso foi levado pelos bandidos que eram adolescentes. Segundo a polícia, os criminosos roubaram o carro para poder ostentar no Baile do Mandela, em Cobi de Baixo. De pronto, as equipes da 24 horas já começaram a fazer rondas no local, só que nada foi encontrado nesse horário. Aí, por volta de meia-noite, a equipe estava em frente a um posto de gasolina no bairro São Torquato, quando foi avistado o veículo. A placa bateu com o que tinha sido passado e deu início ao acompanhamento. Esse vídeo mostra a guarda municipal perseguindo os bandidos na contramão da Avenida Carlos Lindenberg. Contramão da Lindenberg! Contramão da Lindenberg! Os ladrões chegaram a bater com o carro e tentaram fugir a pé. Tentaram fugir, as equipes foram a pé atrás deles, todos foram detidos, o carro recuperado e um simulacro também que estava com eles. Fé e devoção no dia de Nossa Senhora Aparecida, movimento intenso no Convento da Penha.
No dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, muita gente veio até o Convento da Penha para agradecer as graças alcançadas e também para pedir que a padroeira do Brasil interceda por todos. A Ana Lúcia veio com a imagem de Nossa Senhora estampada no vestido. Mais uma forma de agradecer pelas intercessões que ajudaram a família dela a atravessar momentos difíceis. Ultimamente, um mês atrás, meu marido teve um problema sério de saúde, sabe? E passou por uma cirurgia. E eu entreguei para Nossa Senhora aquele momento que o médico estava muito preocupado. E graças a Deus ele saiu muito bem dessa cirurgia, que o médico foi impressionado como ele conseguiu se livrar desse problema, né, que ele teve de saúde. Com o sol forte que iluminou a grande vitória nesta sexta-feira, os fiéis buscaram pelos locais com alguma sombra. Um banquinho, uma cadeira, todo mundo deu um jeitinho para ficar bem confortável e assim receber as bênçãos da Mãe de Jesus. Assim também estava o seu José. Recém-operado na cervical, hoje ele retornou andando e feliz, para agradecer a incrível recuperação que teve depois de uma cirurgia tão delicada. A gente viu que você está aí com os textos distribuindo para as crianças, né? Foi uma promessa que o senhor fez? Sim, eu fiz uma promessa à Nossa Senhora, ser abençoado. Eu operei a cervical, 3, 5, 7, 2, 4, 6 desfizeram, né? E eu fui muito bem abençoado e estou aqui, agora pagando minha promessa hoje no dia dela. Um dia de fé, de devoção, de crença num futuro melhor. Para quem crê na poderosa intercessão de Nossa Senhora, mesmo em um ano de eleições tão complicadas, as tribulações são momentâneas. No fim, tudo sempre dá certo e o amor vence, enobrece e fortalece nossos laços de fraternidade. Eu estou pedindo nesse momento político, né? Tem tanta gente angustiada e ela como mãe, né? Eu acredito que ela está assim intercedendo, né? Para que a gente escolha o melhor para nosso país. E a seguir, caminhão é destruído após incêndio no sul do estado. A gente já volta. Caminhão pega fogo na BR-482 no sul do estado. O incêndio aconteceu na cidade de Alegre. Ao perceber que o caminhão pegava fogo, o motorista saiu do veículo e acionou os bombeiros. Mas o fogo destruiu a cabine do caminhão. Apesar do susto, ele não ficou ferido. E a gente fica por aqui, mas eu te espero amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e até lá.